continuando a falar sobre potencial elétrico, vamos estudar nessa aula de hoje sobre potencial elétrico produzido por um dipolo elétrico. Para exemplificar, vamos olhar para essa figura aqui. Essa figura mostra um filete de água que sai de uma torneira. Aqui do lado direito, em azul, tem um objeto plástico e eletrizado. Repare que o filete de água está sendo atraído pelo objeto plástico eletrizado. Essa atração se deve ao fato das moléculas de água ter um caráter polar, formando, portanto, um dipolo elétrico. E hoje nós vamos ver como que um dipolo elétrico gera em torno dele um potencial elétrico. Então observe. Na verdade, aqui nessa figura nós temos uma simplificação de um dipolo elétrico. Dipolo elétrico nós já estudamos lá no capítulo de campo elétrico. Mas vamos recordar aqui sobre o dipolo elétrico. Um dipolo, ele é formado por dois centros de carga de mesma intensidade de sinais opostos. Existe um eixo que une esses dois centros de carga. O comprimento desse eixo nós vamos chamar de D. É importante também definir uma referência no dipolo elétrico. Essa referência nós vamos tomar como sendo o centro de massa do dipolo elétrico. Então, D é a distância que separa os dois centros de carga, Cm é o centro de massa. Observando essa mesma figura aqui em A, do lado esquerdo, nós temos os dois centros de carga, nós temos a distância D, que separa os dois centros de carga, e nós queremos calcular o potencial elétrico gerado num ponto P. Outra coisa que tem que ficar bem definida é esse θ, ou seja, é o ângulo formado entre R e D. Aqui na letra B, fizemos uma simplificação dessa figura da letra A. Continua sendo D, a distância que separa os dois centros de carga. E aqui nós colocamos R+, R-, volte aqui na figura. R+ é a distância que separa a carga positiva de P. R- é a distância que separa a carga negativa do ponto P. Por esta figura aqui a gente percebe que R+ é menor do que o R-. Aqui nós fizemos uma simplificação representando o R+ e o R- de maneira paralela, embora aqui não seja paralelo. R+ e R- não são paralelos. No entanto, uma consideração que nós vamos fazer nesse problema é o seguinte: nós vamos admitir que essa distância D ela é muito menor do que essa distância R. A distância D ela é muito menor do que R. Sendo essa distância D muito menor do que R, esse segmento R+, esse segmento R- serão praticamente paralelos. Então, admitir o paralelismo entre R+ e o R- é uma boa aproximação para esse problema. Enquanto o D, em geral, é da ordem de nanômetros, o R é da ordem de centímetro. Então, várias ordens de grandezas entre R e D. Nós sabemos que um ponto de carga gera
no entorno dele, o potencial elétrico que é dado por 1 sobre 4π ε0 vezes a carga sobre a distância que separa a carga do ponto onde eu quero calcular o potencial elétrico. Então, olhando para aqui, se eu estiver falando do potencial V+, aqui eu vou ter a carga mais e R vai ser o R+, ou seja, a distância que separa o ponto P do centro de carga positivo. Então, eu vou escrever aqui, ó, um R+. Se eu fosse fazer a mesma coisa para o outro centro de carga, eu iria escrever potencial gerado pelo centro de carga negativo, lá no ponto P, é 1 sobre 4π ε0 vezes o Q- sobre a distância R-. Então, o potencial que será gerado nesse ponto P devido a essas duas cargas, eu posso escrever como sendo um V mais um V-. E, portanto, eu vou somar essa expressão com essa e vou ter 1 sobre 4π ε0 Q mais sobre R mais, somado com 1 sobre 4π ε0 que multiplica Q- sobre R-. Então, essa última expressão aqui, ó, pode ser escrita como V é igual. Vou colocar em evidência o que pode ser colocado em evidência. Então, eu vou ter a carga em evidência, aqui tem Q, sobre 4π ε0, que multiplica 1 sobre R+, menos 1 sobre R-. Isso implica dizer que o potencial elétrico ele vai ser Q sobre 4π ε0, vou tirar o mínimo múltiplo comum, vou ter R+ vezes R-. E aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, nós vamos ter R- menos R+. Olhando para essa expressão aqui e voltando lá na figura, nós vamos ver uma coisa interessante. Olhando para essa figura, essa distância R ela vai ser ligeiramente maior do que a distância R+. E qual é a diferença entre R+ e R-? Se nós traçarmos um segmento aqui, ó, nós vamos ver que a diferença entre R+ e R- é exatamente essa distância aqui, ó, de maneira que podemos escrever que o cosseno de θ é o cateto adjacente, R- menos R+, sobre cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é o D. De maneira que R- menos R+, vai ser, na verdade, D cosseno de θ. Então, no lugar que tiver R- menos R+, podemos escrever D cosseno de θ, como é o caso desta expressão aqui, ó. Nesta expressão nós temos R- menos R+. Então, podemos escrever D cosseno de θ. Então, nós temos V, que será igual a Q sobre 4π ε0 D cosseno de θ sobre
R mais vezes R menos. Então, nós temos uma outra consideração a fazer aqui. R menos vezes R mais, como esse segmento e esse segmento tem comprimentos praticamente iguais um ao outro, então, nesse caso, vale a propriedade R menos vezes R mais, que é igual a R quadrado. E aí nós vamos ter a seguinte relação aqui, ó, Q sobre 4π epsilon zero, que multiplica D cosseno de θ, tudo isso sobre R quadrado. Agora, uma coisa que a gente pode observar também é o seguinte: D vezes Q, essa expressão aqui marcada de amarelo, ela é o momento de dipolo elétrico. Lembra do momento de dipolo elétrico, que era dado por Q vezes D vetor? Isso implica dizer que o módulo de P é igual a Q vezes o módulo de D. Lembra que quando a gente falou sobre, quando nós falamos sobre campo elétrico, nós dissemos naquela aula o seguinte, que o momento de dipolo elétrico, ele aponta do negativo para o positivo. Aqui dentro ele é oposto ao campo elétrico, lembre disso. Então nós podemos reescrever essa expressão como sendo o módulo do momento de dipolo vezes o cosseno de θ sobre 4π epsilon zero R quadrado. Está aqui então o potencial elétrico gerado pelo dipolo elétrico no ponto P.